É bem legal a gente falar do treino concorrente, porque isso pode atrapalhar bastante a tua hipertrofia. No dia 8 de agosto, se você quiser melhorar a tua hipertrofia, vou lançar o meu curso de como montar um treinamento, tá? Mais informações aqui na descrição. Entra lá no grupo do Telegram. Então, o treino concorrente seria o quê? Seria quando a gente quer fazer misto para ter uma melhora completa, e a gente pode fazer isso, mas quando a gente entende o conceito, a gente faz escolhas melhores que você só vai ter benefícios fazendo dessa maneira. Então clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque vamos entender o seguinte, eu quero melhorar tudo, não é? Eu quero melhorar minha hipertrofia muscular, minha força, a minha resistência, os meus marcadores de saúde, eu quero melhorar tudo. E aí para isso eu sei que eu preciso fazer exercícios de musculação com exercícios aeróbicos. E aí, nessa coisa, existem várias maneiras de se fazer, né? Eu posso fazer, por exemplo, em dias alternados, posso fazer os dois no mesmo dia, aí nesse mesmo dia eu posso problematizar de fazer antes, depois, durante, né? Tem gente que faz aeróbico durante o treino de musculação. Isso é certo ou é errado? Depende. São treinos que são concorrentes, por quê? Porque você tem que entender o seguinte, a tua energia vital, ela é uma só, certo? O dia que eu venho aqui e gravo vídeos para vocês, é um dia que meu treino já não vai render tanto. Então, preferencialmente, eu deixo esse dia que eu vou passar o dia inteiro gravando para um dia off. Aí você fala, tá, Leandro, mas eu não gravo vídeo. Não, eu sei, mas eu quero que você entenda isso. A nossa energia vital é uma só. Quando você está cansado mentalmente, o teu treino fisicamente também tende a render menos. Mas aí agora a gente vai fechar um pouco mais isso. Quando você vai fazer um treinamento aeróbico, saiba que você está desgastando sistemicamente o teu organismo. Ou seja, mesmo para fazer uma coisa de rosca, como eu cansei o meu corpo correndo, eu tenho diferença. Ou seja, os treinos vão começar a se concorrer. E aí a gente precisa escolher onde a gente quer pisar mais. Ou seja, qual que é a minha prioridade? Para que é o meu treinamento? Qual que é o principal objetivo agora? Vamos falar sobre aeróbico durante o treinamento? Então, entre as séries, né, já tive aluno meu da consultoria que perguntou, Leandro, você passou, por exemplo, 15 minutos de aeróbico e você passou X séries de treino. Posso fazer diluído isso? Por exemplo, você pediu 1 minuto de intervalo, eu vou fazer 1 minuto correndo, 15 minutos, depois eu termino o treino. Não é legal, tá? Por quê? Porque o objetivo era hipertrofia. E eu quero esse 1 minuto de recuperação para poder descer o pau no treino e crescer. E o aeróbico fica para depois. Ou seja, o treino ele vai ser mais longo. Eu não consigo deixar o treino muito denso, porque uma característica do treino de musculação é não ser um treino 100% denso. Eu expliquei sobre as variáveis de treino lá no curso, tá? Volume, intensidade, densidade e frequência. Não vai ser tão importante para agora, só para você saber que um treino tem que ser não pode ser 100% denso, senão ele vira aeróbico. Aí é outra proposta. E aí não quer dizer que está errado ou que é ruim. Vamos assumir que eu estou trabalhando com um aluno meu e esse aluno ele quer melhorar a sua condição cardiovascular, a sua condição de resistência muscular. Ele não está ligando para hipertrofia e força. Aí ele pode fazer o aeróbico durante o treinamento. Porque aí ele vai fazer o quê? Uma série de supino, corre 1 minuto, uma série de supino, corre 1 minuto, uma série de supino, corre 1 minuto, isso vai ser ótimo. Vamos falar de membro inferior, ele faz um agachamento e corre por 1 minuto. O que vai acontecer? Ele vai melhorar muito a sua capacidade de resistência, porque a densidade do treino ficou alta. O coração dele está com a frequência cardíaca trabalhando muito próxima do primeiro, do segundo limiar. Isso é fantástico. Agora, o que eu quero? Hipertrofia. Tá. Aeróbico durante o treino? Não. Aeróbico antes do treino? Também não. Porque senão você vai cansar o teu organismo e aí sobrecarregou o teu organismo como um todo. Quando você for treinar, você vai render menos. Não, Leandro, eu não percebo isso. Você não percebe. Mas que é verdade, é verdade. Você, se fizer o aeróbico antes do treino, você vai render menos na musculação. A menos que esse aeróbico for muito vagabundinho. Então eu estou fazendo uma caminhada a 3 por hora. Eu peso 60 quilos. Não é exercício, né? Exercício tem vigor. Estou fazendo uma caminhada a 7 por hora e eu peso 100 quilos de músculo. Isso vai consumir, minha frequência cardíaca vai para 130. Então eu vou prejudicar o meu treino. E isso é um treinamento concorrente. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou fazer musculação e depois eu vou fazer o aeróbico, a menos que a prioridade for
a melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Aí eu faço primeiro o aeróbico e depois a musculação. A musculação vindo em primeiro, a gente tem mais energia nela e a gente sabe que a musculação usa mais ou menos 30%, 40% do nosso glicogênio muscular de forma direta. Muito vem da glicose, vem do que a gente ingere antes do treino. Quando você vai para o aeróbico, já é um pouco diferente. Então, por exemplo, se você fizer o aeróbico, ele vai usar muito do glicogênio muscular. E aí você pode entrar depletado para treinar, principalmente numa dieta cut, né? Convenhamos. Agora, quando você faz o contrário, por exemplo, treinei musculação, eu já depletei um pouco desse glicogênio, não 100%, e quando eu entrar no aeróbico, é mais fácil eu entrar numa zona de queima de gordura diretamente do que se eu fizer o inverso. Claro que o que vai importar no final do dia é o saldo calórico, só que eu posso fazer manipulações para ser mais inteligente essa perda de gordura corporal e essa construção de músculo, porque dá sim para construir músculo quando a gente está em déficit calórico. Não é todo mundo que vai conseguir, lógico. Mas tem pessoa que levanta a bandeira branca. O cara é iniciante, está em déficit calórico e fala, eu não vou ganhar músculo. Como que não vai? O treino já tem um estímulo grande, já sinaliza a via de MPK, mTOR o suficiente para gerar, mesmo em déficit calórico, uma hipertrofia muscular. Menos do que se tivesse carboidrato, é verdade. Mas, ainda assim, muito relevante para o processo de emagrecimento. O treinamento concorrente, a gente tem algumas literaturas que estão saindo e são coisas que é difícil até hoje a gente falar. Mas, por exemplo, a gente tem evidências, né, isso em ratos ainda, mas deixa alguma suspeita, de, por exemplo, assim, treinei panturrilhas e fui fazer um exercício de panturrilha de predominância de resistência. Então, fui correr e eu corro na ponta do pé. Parece que essas sinalizações elas se competem e a via de resistência sobressai a via de força, porque historicamente a gente deveria muito mais correr do perigo do que encarar. É muito mais fácil correr, ou menos difícil, né? Correr de algum animal silvestre do que tentar derrubar um animal que pesa muito mais do que você. Então, em termos de preferência, o corpo prefere se aprimorar na resistência do que na hipertrofia, na força. Você está carregando mais massa, né? Mas isso daí é um pouco, ainda eu acho um pouco complicado afirmar demais, tá? Eu não ficaria tão preocupado com isso, ainda que eu não passo exercícios aeróbicos no mesmo dia que os meus alunos têm treinamento de membro inferior. É também por isso, tá? Mas, de novo, eu não ficaria tão preocupado, ok? Gente, vou deixar a indicação então deste vídeo agora aqui e lembra que dia 8 de agosto tem o lançamento do meu curso de como montar um treinamento. Entra aqui no Telegram, o link está aqui embaixo.